Senhor da vida, Deus, nosso Pai, nosso Criador, Jesus, nosso Mestre, Guia, nós agradecemos. Agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos novamente. Agradecemos pelo dom da nossa vida, pela oportunidade de estarmos encarnados, pela oportunidade que recebemos de todo dia nos levantarmos e avançarmos, pela oportunidade do trabalho, da saúde física, mental, espiritual, pelo lar, pela família, pelos amigos. Todas as bênçãos. Aos amigos espirituais, aos guias, a todos aqueles que estão sempre a nos amparar e nos auxiliar, principalmente quando menos merecemos. Então agradecemos a cada um deles. Hoje, nesse dia especial da Páscoa, celebrando a ressurreição do Cristo, nós agradecemos por podermos estar aqui nessa reunião. Que possamos, através do estudo e da leitura, absorver os ensinamentos e podermos vivenciá-los em nosso dia a dia, praticando. Que essas preces envolvam nossos lares, nossos entes queridos, nossos vizinhos, a cidade onde habitamos e o planeta, que tanto nos oferece. Que através da leitura e das vibrações envolvamos a Terra com muita luz, assim como todos os que estão conectados a ela, no mundo espiritual e aqui no mundo físico, dos dois lados da vida. E que possamos absorver os ensinamentos da leitura de hoje, possamos compreendê-los e levarmos para a prática. Agradecemos aos amigos espirituais que estão aqui nos acompanhando, aos que vieram buscar entendimento assim como nós, e que possamos todos juntos começar então o estudo do dia de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, continuando o estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, começando o capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Candeia sob o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. No item 1. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. São Mateus, capítulo 5, versículo 15. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. São Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábola? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. São Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 15. É de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria.
que nem todos podem compreender. Ele se explica, dizendo a seus apóstolos: falo-lhes por parábolas porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes, por enquanto. Digo-o, porém, a vós, porque dado foi compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo, como se faz com as crianças, cujas ideias ainda se não desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo o ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz, por demais viva, deslumbraria sem as esclarecer. Dá-se com os homens em geral o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra, fora da estação, não germina. Mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem, se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que, sem a luz da razão, desfalece a fé. Capítulo 19, número 7. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade se vai mostrando amadurecida para as receber. Ela as mantém de reserva e não sob o alqueire. Os homens, porém, que entram a possuí-las, quase sempre as oculta do vulgo, com o intento de o dominarem. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbe. Mas ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Não podem existir mistérios absolutos, e Jesus está com a razão quando diz que nada há secreto que não venha a ser conhecido. Tudo o que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender lhe será sucessivamente desvendado, em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Pergunta-se: que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhes conservava impenetrável? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes de certo modo abstratas da sua doutrina. Mas, tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim devia ser, porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia o seu pensamento, por serem eles mais adiantados moral
e intelectualmente. Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí o haver dito: aos que já têm, ainda mais se dará. Capítulo 18, número 15. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada a ulteriores tempos. Foram esses pontos que deram ensejos a tão diversas interpretações, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro revelassem as novas leis da natureza, que lhes tornaram perceptível o verdadeiro sentido. O espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência se conduz os espíritos ao darem suas instruções. Só gradual e sucessivamente consideraram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas, à medida que se for tornando oportuno fazê-las sair da obscuridade. Se a houvessem apresentado completa, desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar, antes que apresentem outra, e, aos acontecimentos, o de preparar a aceitação dessa outra. Obrigada, Sandra. Muito obrigada. Para mim, eu estava pensando assim, na época, né, milênios anteriores, né, na época em que, por exemplo, a mediunidade era vista como algo sagrado, né? Só aqueles números reduzidos de sacerdotes nos templos que dominavam esse conhecimento, que eram considerados especiais, entre aspas, né? Mas que poderiam ter acesso e que na época, né, era compreendido e aceitado por todos. E depois, na época do Cristo, ele trouxe esses ensinamentos através de parábolas, mas principalmente através da sua vivência, né, de todo o seu ensinamento vivenciando, que era a forma que nós poderíamos compreender e absorver, né, as parábolas que foi dito, né, a maior parte não pôde compreender na época, e os poucos era com quem ele falava mais claramente, mas é porque são os momentos, né, isso é o que diz o texto, é o desenvolvimento dessa sociedade, desse planeta, né, mesmo na época de hoje o que muitos já conseguem compreender de explicações, de ensinamentos, e que mesmo na época de Kardec, quando veio, já não conseguia, ainda não conseguia entender. E isso, para nós hoje, como daqui a alguns séculos, milênios, a gente vai compreender o que muitas coisas hoje a gente ainda não entende, é o que ele fala bem mais no final, né? Que é o desenvolvimento dessa humanidade, desse planeta, de todos nós, que ele compara com o desenvolvimento fisiológico do ser humano, né? Criança, o adolescente e o adulto. E cada época a gente tem nossa capacidade de entendimento, de aprendizado. É claro que não todos 100%, né? Mas a maior parte. Então,
E aí, trazendo pra gente, trago para mim, para hoje, para minha vida, dentro do que eu consigo entender, eu fico pensando assim, antigamente, eu tenho acesso à doutrina espírita há quantos anos? Desde jovem, adolescente, né? Foi você que trouxe, que me apresentou. E na época, bom, eu lia romance, eu sempre aceitei, eu nunca tive dificuldade de aceitar a doutrina. Então, para mim, sempre foi um fato. Eu aceitei e pronto. Para mim, era o que meu coração aceitava. Mas, dentro dessa aceitação, era aquela coisa bem infantilizada. Então, no início, eu lia os romances, gostava, mas não vivenciava. Aí, às vezes, ia no centro, tomava um passe, voltava, me limitava a isso. Depois, parei, me afastava, gostava de ler um pouco, aí lia um pouco, mas nada, não vivenciava, não ficava. Então, de acordo com o amadurecimento, com as vivências, com as dores, e com essa compreensão e buscando o entendimento, e aí você vai estudando, você vai aprendendo, você vai amadurecendo. Então, você hoje, e mais do que há 5, 8, 10 anos, eu vou compreendendo melhor, eu vou entendendo melhor, eu vou absorvendo um pouco do que é dito, muitas coisas que eu li, tem livro da Joana, mesmo do André Luiz, que eu já li 4, 5 vezes, e eu falava, caramba, realmente quando eu li a primeira vez, eu não entendia nada. E hoje, claro, eu entendo um pouco, mas eu sei que quando eu ler lá na frente outras vezes, eu vou entender melhor. Então, isso vale para a sociedade, para a humanidade como um todo. Eu acho que a cada época, né, a cada período, a gente vai conseguindo absorver um pouquinho desses ensinamentos, ver que as parábolas, mesmo hoje, tem muitas formas de ver, né, assim, às vezes até muito divergentes, assim, não que uma seja certa, a outra seja errada, cada um com a visão, mas assim, então a gente ainda está nessa fase, né, de buscar essa compreensão. Então, quando ele fala da luz, sobre o ok, na verdade o Cristo trouxe para nós, mas que ela é dentro da nossa capacidade de enxergar essa luz que ela vai sendo colocada às nossas vistas. Foi isso que eu compreendi. Um pouco. Muito obrigada, Alexandra. Muito bom. Muito bem esclarecido, muito bem. Falou muito bem. Esclareceu muito para mim. Obrigada, Alexandra. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer aos nossos guias, aos espíritos amigos que nos acompanham nesse estudo de hoje. Agradecer pela oportunidade, agradecer pelas reflexões de hoje, da Mara, da Alessandra, tudo aquilo que compreendemos, possamos cada vez mais nos esforçar para que possamos aplicar em nossas vidas esses ensinamentos. São pequenas lições todos os dias que vamos no esforço da nossa vontade assimilando, né, para que um dia se torne hábito, né, fácil de se manifestar. Nós agradecemos por todos os recursos que nos possibilitam avançar, assim como essas obras, como esses livros, né, e todas as palestras, e todo o material, todo o conteúdo de luz que nós temos à nossa disposição, de fácil acesso. Agradecemos por isso. Agradecemos pela nossa saúde, nós agradecemos que nos possibilita, né, trabalhar, estar aqui hoje, nos movimentar, avançar no caminho do bem. Nós agradecemos pela compreensão que já possuímos, que nos permite acolher todos esses ensinamentos, e agradecemos por tudo aquilo tudo que recebemos durante a semana, pela proteção, pelas intuições, dos nossos amigos, e agradecemos agradecemos então pela espiritualidade,
E desejamos, Pai, vamos agora vibrar pelos nossos irmãos, por todos aqueles que sentem tristeza nesse momento, que estão com os pensamentos de abandonar o corpo, o físico, que estão deprimidos, que estão sem esperança, que passam por desafios maiores, que ainda não compreendem o motivo da sua dor. Que eles possam ser iluminados nesse instante, que possam enxergar novas possibilidades e caminhos, assim como nós. Que todas as formas de pensamento sejam envolvidas na luz, sejam auxiliados, e esses irmãos sejam auxiliados nesse instante, onde quer que eles se encontrem, pelos seus guias, para que possam mudar o percurso e continuar avançando. Que Deus possa abençoar eles. Pedimos pelos nossos irmãos encarnados que ainda permanecem apegados aos seus familiares, que ainda caminham em estado de perturbação, que desconhecem sua nova condição, que sofrem e por isso fazem sofrer. Que eles sejam amparados pela grande falange de missionários, que atuam o tempo inteiro no socorro dessas almas, de todos nós, toda a humanidade. Desejamos a eles que eles possam seguir a sua nova jornada, acompanhando seus guias, que eles possam perceber a luz, que eles sintam nesse instante as nossas vibrações de amor, de paz, e que Deus os abençoe. Nós pedimos também, Pai, que nos dê força para que possamos resistir aos apelos do mal, principalmente o mal em nós, coragem para prosseguirmos no caminho do bem, continuarmos essa caminhada. Que o amor de Deus possa impregnar cada vez mais o nosso ser, Pai, nosso ser de luz, afastando das sombras que ainda nos cercam. Que essas vibrações possam iluminar, envolver toda a humanidade, possa renovar os ânimos daqueles que se encontram enfraquecidos, fragilizados. Fortaleça a fé desses irmãos, Pai. Restaure suas forças. Essas vibrações possam iluminar, Pai, as mentes adormecidas, aqueles que ainda não despertaram para a verdadeira vida. Que o amor de Jesus possa fomentar o desejo de mudar, sem precisar passar pela dor, pela prova da eternidade. Que eles possam, dessa forma, enxergar o caminho do bem como o único a ser seguido. É a porta estreita. Precisamos enxergar e decidir adentrar essa porta, renunciar, desapegar. Que a fé e o amor nos dê a força necessária para vencer os seus desafios. Entendendo que tudo é providencial e que as nossas vibrações de amor, Pai, de compreensão, de paz, de harmonia, possa tocar todos os corações daqueles que ainda sofrem, presos aos vícios, nas ruas, nos hospitais, que passam pela provação da dor, das enfermidades, aqueles que desconhecem o sentido da dor, que eles possam enxergar o ser de luz que são, que eles sejam iluminados, auxiliados em suas necessidades. Que toda a terra seja iluminada, Pai. Que Deus possa abençoar a todos, encarnados e desencarnados.
todos aqueles que estão ligados a nós, a cada uma de nós, afetos, desafetos, que todos também possam sentir essas vibrações que nos envolvem neste momento. Nós agradecemos pelas reflexões de hoje, agradecemos por esse momento, agradecemos aos espíritos amigos que nos acompanham, aqueles que vieram também, como nós, a aprender e acompanhar o estudo. Nós agradecemos pela água fluidificada, que já foi colocada no remédio, transformada no remédio necessário para as necessidades de cada um. Que ao bebermos possamos sentir mais fortalecidas e renovadas nas nossas energias, para que possamos avançar, continuar sempre avançando, resistindo aos assédios, às estações, e continuar merecedoras da proteção do nosso guia, dos nossos amigos. E para isso precisamos facilitar e desse intercâmbio através da sintonia, da nossa sintonia elevada. Possamos manter, lembrar sempre disso, que nunca estamos sozinhos, que lembrar da importância e da força desse pensamento e de tudo aquilo que ele pode fazer por nós e pelos outros. Que a paz de Jesus permaneça em nós, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Assim Patrícia. seja. Graças a Deus. Obrigada, Patrícia.